Você já acordou no meio da noite, naquela escuridão que é mais pesada do que a ausência de luz, e sentiu que o silêncio ao seu redor não era o vazio, mas sim a antecipação? É uma sensação úmida, sufocante, de que algo essencial foi retirado de você enquanto dormia, algo que faz parte do alicerce de quem você é, mas que você não consegue nomear ao acordar. Você olha para o teto, a respiração presa, e a única coisa que sabe é que a matemática do seu eu não fecha mais. Falta uma peça, e essa peça era importante demais para ter desaparecido sem deixar vestígios. Pois bem, essa é a sensação que pairava sobre Michoacán em 1942. Não apenas sobre a região, mas pairava especialmente sobre quem ousava procurar a curandeira. A Guerra Mundial estava longe, uma abstração transmitida por ondas de rádio chiadas, mas ali, no coração seco do México, existia um conflito muito mais íntimo, mais antigo, travado não por balas ou ideologias, mas no campo de batalha da própria alma humana. Eu estou falando sobre San Jerônimo de las Ánimas, um pequeno vilarejo encravado nas terras altas, onde o ar era tão denso de poeira vulcânica e crença antiga que parecia difícil de respirar. O sol castigava as paredes de adobe e a única sombra era aquela que vinha da inevitabilidade das montanhas circundantes, que pareciam observar cada passo, cada erro, cada súplica. E as súplicas eram muitas. Naquele ano, a febre e o medo caminhavam de mãos dadas. As doenças vinham em ondas, silenciosas e implacáveis, levando crianças e corroendo a vitalidade dos adultos. O médico mais próximo estava a dias de cavalgada, e a medicina que ele trazia, muitas vezes, era tão ineficaz quanto um copo de água benta contra uma maldição ancestral. Era nesse vácuo de esperança que surgia a lenda de Isabel. Não se falava dela abertamente nas mesas ou nas praças. O nome era sussurrado, carregado de um respeito doentio, quase uma reverência que se reserva não a uma santa, mas a algo mais perigoso e incontrolável. Isabel não era a típica curandeira que vendia amuletos feitos de penas e orava em latim. Ela era outra coisa, uma interseção entre a bruxa e a xamã, que trabalhava com a matéria-prima mais volátil e intangível da existência humana, o tempo vivido. Para Elias, um homem de 20 e poucos anos, forte, mas consumido por uma tosse persistente que já lhe roubara o sono por meses, Isabel era a última parada. Ele tinha viajado de longe, cruzando desertos e rios secos, impulsionado por uma desesperança fria que o tornava imune ao medo inicial. Ele já tinha perdido muito, o que mais poderia perder? Essa é uma pergunta que só conseguimos formular quando ainda não entendemos o verdadeiro custo do que está em jogo. Elias chegou a San Jerônimo no final de uma tarde, quando o céu estava pintado de cinza púrpura e a poeira suspensa no ar transformava a luz em algo sujo e denso. A primeira coisa que o atingiu não foi o cheiro de incenso ou de ervas queimadas, mas o silêncio. Não era o silêncio da paz ou do repouso, era o silêncio da supressão. As pessoas andavam pelas ruas de terra batida com uma lentidão estranha, quase como sonâmbulos. Os olhares delas eram distantes, vazios. Elias, acostumado ao burburinho de cidades maiores, esperava o riso das crianças ou a gritaria dos vendedores. Mas não havia nada disso. As poucas crianças que via brincavam em um silêncio perturbador, como se tivessem sido instruídas, de forma cruel e definitiva, a serem invisíveis. Ele tentou perguntar sobre Isabel, a um velho sentado à sombra de um cacto, o rosto marcado por sulcos profundos que pareciam mapas de sofrimento. Isabel, o velho repetiu, a voz seca como papel velho. O som era mais um estalo na garganta do que uma palavra articulada. Ele não olhou para Elias, apenas apontou com um dedo trêmulo, indicando a última casa no final do caminho, quase engolida pela vegetação espinhosa. "Você tem o pagamento, camuchacho?"
Elias estufou o peito, sentindo o peso do saco de moedas de prata guardado no seu cinto. A prata era suada, difícil de conseguir. Eu tenho, ele afirmou, tenho prata e alguns itens de valor. O velho, pela primeira e única vez, moveu os lábios em algo que poderia ser um sorriso, mas que parecia mais um espasmo de dor. Prata! Ela não quer a sua prata, nem o seu ouro. Isso aqui, ele disse batendo no peito, ela não cobra por bens. Elias sentiu o primeiro arrepio gelado, mesmo sob o calor opressor de Michoacán. Ele havia ouvido os rumores, claro, mas rumores são sempre suavizados pela distância. A realidade, ele percebeu naquele instante, era sempre mais afiada. Você já notou como o terror funciona? Ele se infiltra lentamente, não com um grito, mas com a remoção gradual da familiaridade. Um objeto que está no lugar errado, uma sombra que se move quando não deveria. Um som que você não consegue identificar, mas que preenche o espaço que deveria ser o seu silêncio seguro. A moeda de Isabel era a lembrança. Ela curava o corpo, mas, em troca, exigia um pedaço da sua história pessoal. Um evento específico, um rosto amado, um momento de alegria pura. E o que era mais assustador, ela não permitia que o cliente escolhesse o que seria levado. A escolha era dela, enfeita durante o ritual, enquanto ela mergulhava no seu passado como um pescador em águas escuras, puxando para a superfície o que lhe fosse mais valioso. Elias caminhou pela ruela em direção à casa. Era de adobe e pedra, com um telhado de palha que parecia cansado de segurar o céu. Não havia janelas, apenas aberturas estreitas, como olhos semicerrados. O que mais chamava a atenção, contudo, era a cerca. Não uma cerca de madeira, mas uma fileira de objetos pendurados e amarrados. Fitas desbotadas, sapatos de bebê rachados, bonecas de pano sem olhos, pedaços de cartas amareladas. Uma exibição macabra e patética de antiguidades que pareciam ter perdido todo o seu contexto. Eram os restos do que fora pago. Se você está sozinho agora, no silêncio da sua casa, preste atenção. Pense nos seus momentos mais preciosos. O dia em que viu o mar pela primeira vez, o cheiro da sua avó, a sensação de ter sido perdoado por um erro grave. Agora imagine que amanhã você acordasse e esses momentos não tivessem existido. Não que você os tivesse esquecido, eles teriam sido apagados. O espaço onde deveriam estar é preenchido por um vazio melancólico, uma certeza de que algo deveria estar ali, mas não está. Esse era o custo. A cura vinha, mas a pessoa curada se tornava, progressivamente, uma tela em branco. Elias estava doente, mas não era burro. Ele compreendia que a identidade de um ser humano é construída por essas milhões de frações de segundos. Se Isabel continuasse a cobrar, ele não seria mais Elias. Seria apenas uma casca, um corpo respirando com a doença curada. Mas sem a memória do porquê valia a pena respirar. Ele parou diante do portão, feito de galhos retorcidos. A tosse, que tinha sido um irritante constante durante a viagem, subitamente se intensificou, dobrando-o ao meio. O som era úmido e áspero, um lembrete físico de que, se não fizesse algo logo, a morte tomaria tudo de qualquer forma. Desespero tem um cheiro, e nesse momento Elias cheirava a terra molhada e cobre. Ele precisava entrar, ele precisava da cura. Mas, ao levantar a mão para tocar o portão, seus olhos caíram sobre um item específico pendurado na cerca. Era um pequeno medalhão de prata polida. Parecia caro demais para estar ali, largado entre trapos e brinquedos quebrados. O medalhão estava aberto, mas o retrato que deveria estar dentro havia sido retirado, deixando apenas o contorno côncavo de uma ausência. Elias sentiu um nó frio no estômago. Aquilo não era apenas um pedaço de sucata. Aquilo era a lembrança mais importante de alguém. O relicário de uma pessoa amada, agora vazio. Nesse instante, a porta da casa de adobe se abriu, sem ruído, como se o ar tivesse se dobrado sobre si mesmo.
Isabel estava ali. Ela não era a velha corcunda e dentuça que a imaginação popular gostava de pintar. Ela era mais jovem do que Elias esperava, talvez no máximo 40 e poucos anos, vestida com um xale escuro e pesado que parecia absorver a pouca luz restante do crepúsculo. Seu rosto era fino, austero, e seus cabelos pretos estavam puxados para trás com rigor. Mas o que realmente impactava eram os olhos. Eles eram de um verde escuro profundo, estranhamente límpidos e famintos. Não a fome de comida, mas a fome de informação, de história, de vidas. Ela não fez perguntas, não o convidou a entrar. Ela simplesmente olhou para Elias. E naquele olhar, o jovem sentiu-se completamente despido, não de roupas, mas de todas as suas defesas psicológicas. Ela estava lendo-o, avaliando a mercadoria que ele trazia, a quantidade de memórias acumuladas que valeriam o preço da cura. Você veio de longe. A voz dela era baixa, um sussurro arenoso que parecia vir não da garganta, mas das profundezas da terra. Você tem muito a perder. Elias tentou falar, mas a tosse o traiu, e ele teve que se curvar novamente, tentando recuperar o fôlego. Isabel permaneceu imóvel, observando a miséria dele com uma neutralidade quase científica. A doença vai te levar logo, ela constatou, sem um pingo de emoção. E no final, a morte leva tudo de graça. Suas lembranças, sua dor, sua alegria, tudo se esvai no esquecimento geral. Eu apenas redireciono o pagamento. Ela deu um passo à frente e o ar ao seu redor pareceu vibrar, tornando-se mais frio. Seus olhos verdes fixaram-se nos dele. Você está com medo de esquecer, ela afirmou. Não era uma pergunta, era uma declaração de fato. Mas eu te pergunto, Elias de Tlaxcala, o que é pior? Viver sem a lembrança de um dia de sol ou morrer sufocado, levando consigo todas as suas histórias para o vazio total? A questão o atingiu com a força de um soco. A chantagem era perfeita. Ou ele aceitava a mutilação psíquica ou aceitava a morte. Elias sabia que sua mãe, que o criara sozinho, tinha um riso estridente e inconfundível. Ele tinha uma memória da infância, aos 5 anos, quando quebrou o braço e ela cantou para ele a noite inteira, uma canção tola sobre um pássaro azul que voava para o sul. Essa era uma lembrança que ele jurou que jamais perderia. Mas a tosse continuava e o pulmão doía. Você precisa entender a tentação. A dor física é imediata, opressiva, inegável. A perda da memória é um ferimento que só é percebido muito depois, uma ausência sutil, uma lacuna na sua própria linha do tempo. Eu te curarei, Isabel prometeu. Ela estendeu a mão e, na palma dela, havia uma única semente negra, pequena e irregular, que parecia absorver a luz. Mas você deve entrar, aceitar a transação e se submeter. Eu vou escolher o que você entrega, e não há volta. Uma vez que o pagamento é feito, ele pertence a mim e ele se torna o meu combustível. Isabel não colecionava essas lembranças para si mesma como um troféu, mas sim como uma fonte de energia. A intensidade emocional do momento roubado alimentava sua magia, permitindo-lhe realizar curas cada vez mais complexas. Ela era uma usina, alimentada pelo luto alheio. Elias olhou para a porta aberta, que agora parecia a entrada de um túmulo. Ele olhou para a cerca, cheia de evidências do terror que o aguardava. Ele olhou para os olhos famintos de Isabel e, finalmente, ele sentiu a dor lancinante em seu peito, uma dor que não lhe dava escolha. Ele deu um passo à frente, a poeira de Michoacán subindo em pequenos redemoinhos ao redor de seus pés. O medo não o havia impedido. A necessidade havia vencido. Eu aceito, ele conseguiu sussurrar. Isabel sorriu, um movimento ligeiro que não chegava aos olhos. Então, vamos começar o inventário. O que aconteceu quando Elias cruzou aquele limiar não foi um evento físico violento.
Foi uma invasão silenciosa, uma auditoria profunda do seu ser. E é aqui que você precisa ter certeza de que ninguém mais está escutando, pois é no silêncio da confissão que a porta se abre para o horror real. Lembre-se do que você está prestes a ouvir. E se, em algum momento, você sentir um calafrio inexplicável, ou uma dúvida sobre um detalhe da sua própria vida, algo que você jura que sabia, mas que agora escapa, apenas comente aqui embaixo a palavra "Eu ouvi isso", para que eu saiba que não estou sozinho nessa lembrança roubada. O ritual de Isabel começava com a total entrega do paciente. E na escuridão daquela casa, enquanto a porta se fechava atrás de Elias, selando o pacto, o ar se tornou espesso, carregado com o peso de todas as vidas já visitadas por ela. O silêncio era total. A respiração de Isabel era a única coisa audível. Então, ela começou a falar, guiando-o para uma mesa de madeira escura, coberta por panos de seda poída e objetos sem nome. Ela o instruiu a deitar-se, e ao tocá-lo, a sensação não era de calor humano, mas de algo frio e elétrico, como um cobre exposto. "Não resista", ela ordenou. "Eu preciso de clareza." O toque dela era um portal. Elias sentiu, de repente, uma torrente de imagens inundar sua mente. Sua vida inteira, passada em revista, não como um filme, mas como um álbum de fotografias tátil. O cheiro da chuva na terra vermelha, o som da voz do pai que ele mal conheceu, o sabor de um pão doce roubado. Tudo estava ali, sendo analisado por um par de olhos externos. Era a sensação mais invasiva e degradante que ele já havia experimentado. Não era apenas ver suas memórias, era vê-las através da lente de um predador que buscava o item de maior valor sentimental, aquele que criaria o buraco mais profundo na alma quando fosse retirado. A tosse havia desaparecido completamente. A dor física tinha sido silenciada pelo terror psicológico. E isso era parte da magia dela. A cura era imediata, para que o paciente estivesse lúcido no momento da transação. Isabel inclinou-se sobre ele, e o cheiro dela era de terra e algo floral, mas podre. Ela começou a vasculhar. O dia em que sua mãe lhe deu aquele pequeno cavalo de madeira, esculpido por seu tio. Uma alegria simples que durou a tarde inteira. Ela balançou a cabeça como um negociador insatisfeito. "Não, muito fraco, fácil de substituir. Vamos mais fundo." Elias queria gritar, queria agarrar as imagens e puxá-las de volta para si, mas estava paralisado. Era como se o tempo tivesse parado na casa de adobe e o mundo exterior tivesse deixado de existir. Então, ela encontrou. Isabel soltou um pequeno suspiro, quase de satisfação. Seus olhos se fecharam por um momento, absorvendo a cena que ela acabara de encontrar na mente de Elias. Era algo que ele havia esquecido que existia. Um fragmento de amor puro, enterrado sob anos de luta e dor. Era a memória de um pequeno momento de ternura absoluta com sua irmã mais nova, antes que ela morresse de febre. Um momento em que ele a ensinou a amarrar os sapatos e ela o beijou na testa, agradecida. Uma coisa mínima, mas que, na mente de Elias, era a prova final de que ele fora capaz de amar incondicionalmente. "Sim", Isabel murmurou, a voz mais baixa e voraz do que nunca. "Isso serve. A doçura da perda iminente. O amor que não pôde ser salvo. É potente." Elias sentiu um puxão, não na cabeça, mas no centro do seu peito. Um puxão frio, rápido e limpo, como um dente extraído sem dor. E então, o vazio. Ele ainda sabia que tinha uma irmã. Ele ainda sabia que ela havia morrido. Mas o momento do beijo e do ensino do laço, a sensação exata da mãozinha dela na sua, desapareceu. Havia um espaço em branco onde antes havia calor, e ele percebeu o quão terrível era a ausência. Não era como esquecer um nome. Era como se aquela parte da sua alma tivesse sido de fato extirpada.
A cura veio, mas o preço havia sido pago em peso existencial. Elias se levantou, cambaleando. A tosse tinha desaparecido. Ele estava curado. Fisicamente, ele era um novo homem, mas ele não sabia por que estava chorando. Ele sentia uma dor aguda de perda, mas não conseguia identificar o que havia perdido. Era a primeira mentira que Isabel contava ao seu corpo. Você está bem, mas você não é o mesmo. Isabel abriu a palma da mão e a semente negra não estava mais ali. Em seu lugar, havia uma fina camada de poeira prateada e cintilante, quase como cinzas. Vá, ela disse, apontando para a porta, e não olhe para trás. E se você encontrar alguém que duvide da minha moeda, diga-lhes que a saúde é sempre mais importante do que uma história. Elias saiu para a noite escura de São Jerônimo. A poeira parecia mais fria agora, e o vilarejo mais silencioso do que nunca. Ele caminhou. Ele estava curado. Ele tinha sua vida de volta. Mas enquanto caminhava, ele olhou para o céu e percebeu que havia algo profundamente errado. Ele tentou se lembrar de onde havia vindo. Tlaxcala, sim, mas ele tentou se lembrar do rosto da sua mãe e pela primeira vez ele hesitou. Os contornos estavam ali, a forma do cabelo, a cor dos olhos. Mas o riso dela... Ele se esforçou, mas o som do riso de sua mãe era apenas um conceito e não uma experiência auditiva. Será que era esse o próximo pagamento? Ou será que a curandeira, em sua avidez, tinha levado mais do que ele tinha concordado em pagar? Se você está na escuridão e o silêncio parece te observar, lembre-se, o horror não é o que está lá fora, é o que está sendo roubado de dentro de você. E o pior de tudo é que você só percebe a ausência quando é tarde demais para fechar a porta. E a porta de Michoacán, em 1942, tinha acabado de se fechar para Elias. Olhe em volta. Verifique se o espelho reflete exatamente o que você espera. E durma com a certeza de que a escuridão nem sempre leva ao sono. Às vezes, ela leva à história. Você já se levantou de manhã e teve a sensação de que há uma porta na sua mente que deveria estar aberta, mas que foi fechada à força, trancada por dentro, e a chave não existe mais? Não é um esquecimento casual, desses que a idade ou a pressa impõem, mas um buraco negro, um vazio absoluto, onde antes havia calor, cor e o peso inegável de uma experiência única. É essa sensação de roubo que começou a corroer o tecido de Michoacán em 1942, logo após os primeiros pagamentos feitos à curandeira Elara. A princípio, a comunidade respirou aliviada. As febres cediam, as dores crônicas recuavam, e até mesmo feridas tidas como incuráveis começavam a cicatrizar de uma forma que parecia milagrosa. A lógica era simples. A doença física desaparecia, e o preço, bem, o preço era apenas uma lembrança. Parecia um escambo justo, uma troca quase filosófica. Corpo são por um pedaço de alma. Mas a alma, você sabe, é feita de fragmentos, e quando se arranca um deles, não fica apenas um espaço vazio, fica uma cicatriz sensível que pulsa e distorce tudo ao redor. O que se viu nos meses seguintes foi o lento desmantelamento da identidade coletiva. O fazendeiro Pedro, curado de uma tuberculose persistente que o matava lentamente, havia entregue a lembrança de seu primeiro beijo. Ele voltou para casa forte, tossindo menos, mas com os olhos estranhamente desabitados. Sua esposa, Maria, tentava reavivar a memória daquele dia, rindo e o lembrando do cheiro de orvalho e do nervosismo dele. Pedro a olhava, e embora soubesse que aquelas palavras descreviam um momento que deveria ter sido dele, ele não sentia a mínima reverberação. A cena era fria, acadêmica, como se lhe estivessem contando a história de um primo distante. A memória roubada por Elara não era a data ou a localização do evento. Era a textura emocional, a fundação que transformava o fato em significado. Para Pedro,
O beijo não era mais a gênese do seu amor ou o momento em que ele soube que ficaria com Maria. Era apenas um evento vazio. E essa ausência criava uma sombra que se estendia sobre todo o seu relacionamento. Ele amava Maria, sim, mas o porquê daquele amor estava enfraquecido, sem a âncora do princípio. Ele era um homem que flutuava um pouco mais alto do que deveria. Essa perturbação sutil era o que tornava a situação tão inquietante. Os vizinhos, curados de reumatismos e males estomacais, começaram a se contradizer em eventos compartilhados. Se a perda de Pedro era a ternura de um beijo, a de Dona Helena, curada de uma úlcera quase fatal, foi o som da primeira risada de seu filho, que havia morrido jovem. Ela ainda se lembrava do rosto dele, da pequena cova que cavaram, mas o som que deveria ser a prova da alegria primordial daquele ser, não existia mais. Quando as crianças da aldeia riam, Helena as ouvia, mas a frequência daquele riso específico, o timbre que só ela conheceu, estava faltando. Ela chorava a ausência do som mais do que chorava a perda do filho, pois a ausência era uma ferida viva e constante. Eles não tinham como saber, no calor da dor e da promessa de cura, que Elara não estava apenas recebendo uma forma de pagamento. Ela estava colecionando tijolos para construir algo. Nós tendemos a ver a memória como um álbum de fotos estático, mas a memória é um órgão vivo, que interage com o presente, filtrando e dando sentido às novas informações. Quando Elara tirava uma dessas peças fundamentais, ela não apenas apagava a foto, ela destruía a lente através da qual o curado via o mundo. Agora pare por um segundo. Tente fazer o exercício de Pedro e Helena. Escolha uma memória que você considera um pilar da sua vida, algo que te define. Seu cheiro favorito, o momento em que você se sentiu verdadeiramente seguro, a dor de uma perda que te ensinou a ser forte. Consegue sentir o peso disso? Consegue sentir a certeza que essa lembrança te dá sobre quem você é? É importante que você continue aqui, pois há coisas que, se soubermos, precisamos de alguém para testemunhar a ausência, para que o esquecimento não nos consuma por inteiro. Se você valoriza esse tipo de história, que se infiltra devagar, que te faz olhar por cima do ombro no silêncio da noite, considere se juntar a nós. É um pacto silencioso, uma forma de garantir que a história de Michoacán não seja mais uma lembrança perdida. A curandeira Elara vivia em uma cabana nos arredores, perto da linha, onde a floresta começava a engolir o pasto. A cabana era simples, mas estranhamente densa, como se o ar lá dentro fosse mais pesado que o ar do lado de fora. As transações eram sempre realizadas à noite, sob a luz fraca de uma lamparina a óleo que parecia consumir mais a luz do que produzi-la. Quando o paciente entrava, curado pela promessa de Elara, mas ainda ansioso pelo custo, ela os fazia sentar. Ela nunca usava ervas ou defumadores extravagantes, apenas um pequeno recipiente de cerâmica preta, liso, que continha um líquido espesso e escuro, quase xaroposo, que ela mexia com um galho fino. O ritual era de uma intimidade aterrorizante. Ela não pedia para o paciente falar a lembrança. Ela pedia para ele sentir a lembrança. Feche os olhos e reviva o momento exato que prometeste, aquele instante que te define, aquele cheiro, a sensação na pele. Ela sussurrava com uma voz que não era áspera nem doce, mas inegavelmente fria. Sinta o calor, sinta a dor, sinta a alegria. O paciente, imerso na memória que estava prestes a perder, revivia o ápice da experiência. E então, Elara fazia algo que aterrorizou todos os poucos que se atreveram a espiar o processo. Ela não tocava na cabeça ou nos olhos. Ela tocava a lembrança com as mãos nuas, mas em um local inesperado. Ela apoiava as pontas dos dedos, frios como pedra de rio, na base da garganta do paciente, bem sobre a clavícula. Nesse ponto, o paciente sentia um frio cortante, uma sensação de sucção,
como se uma respiração profunda estivesse sendo arrancada de seu peito, mas sem o movimento dos pulmões. Era uma extração limpa, rápida. Quando o paciente abria os olhos, Elara já tinha afastado a mão. No pote de cerâmica, o líquido xaroposo havia mudado sutilmente de cor, adquirindo um brilho quase iridescente, como óleo sobre água que desaparecia em segundos. E no paciente restava apenas o vazio. O pior não era a ausência. O pior era o conhecimento da ausência. Imagine que você se esquece de uma palavra. Você sabe que ela existe, sabe o que ela significa, mas não consegue alcançá-la. Agora, imagine que essa palavra é a única capaz de descrever quem você é. Os curados de Michoacán eram todos assim. Sabiam que um pedaço essencial havia sido retirado, mas não tinham a linguagem, a emoção, o nome para descrever o que havia sumido. Eles eram barcos sem uma âncora específica, à deriva em um mar de memórias que pareciam cada vez menos deles. Essa anulação sutil começou a criar uma paranoia generalizada. Seus corpos estavam saudáveis, mas suas mentes estavam se tornando estranhas. Eles observavam o outro com desconfiança. Será que o compadre que me olhou com os olhos vazios perdeu a mesma lembrança que eu? Será que estamos esquecendo as mesmas coisas? O que acontece se todos nós perdermos as lembranças que nos unem? Os anciãos da vila, aqueles que, por sorte ou por medo, não precisaram recorrer a Elara, eram os únicos que mantinham o registro da normalidade. Eles começaram a notar as discrepâncias. O velho Dom Rafael, por exemplo, insistia em contar a história da grande chuva de 1935, quando a igreja quase desabou. Mas os curados discordavam nos detalhes cruciais. Não choveu o dia todo, Rafael. Foi só depois do almoço, dizia um. Não havia lodo na rua, o chão estava seco, corrigia outro. As contradições eram sempre sobre a sensação, sobre o como as coisas eram, nunca sobre o quê. E Dom Rafael sabia, com a certeza dos anos, que aquela chuva tinha sido um dilúvio ininterrupto de 24 horas e que o lodo havia chegado até a porta de sua casa. Ele percebeu que as lembranças de seus vizinhos estavam sendo substituídas por narrativas frias, desprovidas de seu peso original. E o que Elara fazia com essa coleção? Este é o ponto onde a história deixa a esfera do pagamento e entra no reino do proibido. Elara não estava trocando saúde por lembranças para revendê-las. Ela estava consumindo-as. Nos dias após os rituais, as pessoas que viviam perto da cabana notavam mudanças sutis nela. Elara, que sempre fora reservada e de movimentos lentos, de repente manifestava uma energia incomum. Ela era vista rindo sozinha, um riso alto e cristalino que ninguém nunca havia ouvido dela antes. Era o riso exato do filho falecido de Dona Helena, o som que havia sido extirpado da memória da mãe. Em outra ocasião, Elara passou por Pedro e, ao invés de sua marcha habitual, ela mancava levemente do lado esquerdo. Era a mancha sutil que o jovem Pedro havia desenvolvido na perna após cair de uma árvore, muito antes de conhecer Maria. Um detalhe irrelevante que só ele e agora Elara poderiam saber. As lembranças não eram apenas informações. Eram vestígios emocionais, impressões digitais na alma. Ao consumi-las, Elara estava absorvendo as experiências, os sentimentos e, estranhamente, até mesmo os pequenos tiques físicos dos curados. Ela estava se tornando um mosaico de todas as vidas que havia tocado, uma criatura composta, vivendo uma vida que era exponencialmente mais rica e mais densa do que a sua própria. Essa revelação era silenciosa, passada em murmúrios pela aldeia. Eles haviam trocado sua dor física por uma dor existencial, e o pagamento deles não estava guardado, mas sim encarnado na figura da curandeira. A tensão se tornou sufocante. A saúde do corpo não compensava o terror de ver uma estranha manifestar seus momentos mais íntimos.
Eles haviam perdido não apenas suas memórias, mas o direito de possuí-las em exclusividade. Seus segredos, seus amores e seus medos mais profundos estavam agora exibidos involuntariamente no comportamento de Elara. Essa descoberta levanta uma questão aterrorizante que precisa ser dita em voz baixa, como se estivéssemos sozinhos no corredor escuro. Elara estava simplesmente roubando a identidade ou ela estava se protegendo de algo? Se as lembranças são o que nos dão forma e peso no mundo, o que estava acontecendo com Elara que a forçava a buscar essa densidade artificial? A resposta começou a se insinuar através de seu próprio comportamento anômalo. Os anciãos notaram que Elara nunca falava sobre seu próprio passado. Quando questionada sobre sua origem ou família, ela desviava o olhar ou respondia com generalidades frias. A coleção de lembranças parecia ser uma tentativa desesperada de preencher um vazio que talvez fosse muito maior e muito mais antigo do que qualquer doença que ela curou. Havia a suspeita crescente de que Elara não tinha uma história própria. Ela não era uma curandeira que começou a cobrar com lembranças. Talvez ela fosse uma entidade que precisava de lembranças para existir, uma vasilha oca que só ganhava forma ao absorver a essência dos outros. Essa perspectiva era muito mais aterrorizante. Se ela era um ser feito de vazios, então Michoacán não era apenas um centro de cura, mas um celeiro onde vidas eram colhidas para dar substância a algo que, por natureza, não deveria ter substância. Eles não estavam negociando com uma mulher, estavam alimentando uma necessidade, uma fome silenciosa e insaciável que residia no limiar entre a carne e a memória. A aldeia começou a evitá-la, não mais por medo da doença, mas por medo da sanidade. Viver sem a lembrança do primeiro beijo é difícil. Viver sabendo que esse beijo agora faz Elara sorrir é um fardo insuportável. As famílias pararam de falar sobre o passado para evitar esbarrar nas lacunas. O silêncio se instalou onde antes havia risadas e histórias. O vilarejo de Michoacán, em 1942, embora curado de seus males físicos, estava morrendo de um tipo diferente de doença. A solidão do esquecimento forçado. Era como se o tempo tivesse parado para eles, pois a memória é o que nos permite medir a passagem do tempo e dar-lhe significado. Sem âncoras, eles estavam presos em um presente eterno, plano e sem profundidade. Os poucos que resistiram à tentação da cura, aqueles que assistiam seus entes queridos serem esvaziados, começaram a planejar. Eles precisavam entender a origem da fome de Elara para talvez paralisá-la. Eles precisavam de alguém que se infiltrasse, alguém que pudesse observar de perto o que acontecia na cabana depois que as memórias iridescentes eram depositadas no pote de cerâmica. E o que estava sendo revelado sobre Elara era que ela dormia cada noite com um sorriso diferente. Tinha sonhos de outras pessoas e acordava com o peso de tristezas que nunca foram suas. Ela não era mais uma pessoa. Ela era um arquivo ambulante de dores e alegrias alheias. Se você já sentiu a invasão de uma memória que não era sua, se a solidão dessa história te atingiu, deixe apenas a palavra silêncio nos comentários. Este é o nosso modo de reconhecer o que não pode ser dito em voz alta. E se conhece alguém que precisa deste aviso, talvez seja bom compartilhar este relato, mas diga para que não assista sozinho. O próximo passo, o passo que levaria a Michoacán ao limite, seria a observação direta. O risco de perder a própria identidade em um contato tão próximo era real e palpável. Quem seria corajoso ou desesperado o suficiente para se voluntariar a vigiar a curandeira, sabendo que ela poderia, a qualquer momento, sugar não apenas uma lembrança, mas a própria estrutura de quem você é? A sombra de Elara estava crescendo e a aldeia descobriu que, às vezes, a cura é mais letal do que a doença. E no meio da noite,
Quando o silêncio é tão espesso que você quase consegue mastigá-lo, você consegue sentir o peso de todas as suas lembranças? Elas estão seguras, onde pertencem. É bom verificar, porque ela pode estar mais perto do que você imagina, e a fome dela é constante. Dizem que o esquecimento é um alívio, uma lufada de ar frio no calor da culpa, um bálsamo aplicado sobre a carne viva do trauma. Mas o esquecimento forçado, aquele que não é fruto da passagem do tempo, e sim uma ausência violenta, um vazio que não é paz, mas sim uma lacuna roubada. Isso é outra coisa. Já acordou com a sensação de que algo crucial foi arrancado de você? E o pior, que a pessoa que fez isso está agora vivendo com esse pedaço, usando essa parte de você para se sustentar? É sobre a natureza desse vazio que precisamos falar agora. Se você está sozinho, talvez seja melhor não parar de olhar para a porta, porque o que aconteceu em Michoacán, em 1942, não ficou naquela fazenda em Michoacán, nem naquele ano. Aquele que testemunhou o fim, que viu a transformação total de Javier, nos contou que o horror não estava na perda da memória em si, mas no que mamãe Uli fazia com ela depois. Javier, agora esvaziado de seu amor mais profundo, daquele dia específico de sol e promessa que havia sido sua cura, tornou-se leve. Tão leve que mal parecia humano. Ele não sentia mais a dor do joelho fraturado. O veneno da malária tinha sumido, mas junto com a doença se foi o peso da sua própria existência. Ele sorria, mas era um sorriso fino, como papel. Seus olhos, antes cheios daquela luz complexa que só o amor de uma vida inteira proporciona, estavam agora límpidos, vazios de subtexto. Ele era um boneco perfeitamente saudável. O testemunho nos diz que mamãe Uli, a curandeira, sempre insistia que o pagamento fosse o mais puro, o mais brilhante. Ela não queria a lembrança de um dia de tédio, nem o rosto difuso de um inimigo. Ela exigia o pico emocional, o instante em que a vida se justificava, e era esse pico, essa energia emocional concentrada, que ela absorvia. O narrador da história de Javier esperou. Ele não podia ir embora, não depois de ver o preço real. Ele se escondeu nas sombras do celeiro abandonado, o cheiro de mofo e feno velho preenchendo seus pulmões como um aviso silencioso. Ele precisava saber onde as memórias iam parar. E é aqui que a história se torna, devo dizer, insuportável. Se você sentiu o ar frio da noite entrando pela janela agora, preste atenção. A história é longa e o final não traz descanso. Eu preciso que você fique até o fim, e se você realmente quer entender a extensão desse silêncio que nos cerca, faça o pacto e inscreva-se para que possamos continuar a vigiar essas sombras juntos. Naquela noite, sob a luz opaca e amarelada de uma lamparina de azeite, o narrador viu. Mamãe Uli estava sentada à sua mesa de trabalho. A mesma mesa onde ela misturava as ervas e onde ela fazia o pacto com a sombra do paciente. Na sua frente não havia ervas, nem raízes, nem potes de barro. Havia o objeto que Javier havia levado como representação de sua memória roubada. Uma pequena rosa seca, preservada do dia de seu casamento. Mamãe Uli não olhava para a rosa. Ela olhava para o ar, mas não um ar vazio. Ela olhava para o espaço imediatamente acima da rosa, onde o que parecia ser uma névoa iridescente tremulava, como se fosse um calor invisível subindo de uma fogueira. O narrador, espiando por uma fresta na madeira, sentiu um formigamento na nuca, o tipo de sensação que diz que você está invadindo algo que não é apenas privado, mas proibido pelas leis da natureza. A curandeira moveu a mão, e essa névoa, essa emanação da memória de Javier, começou a se concentrar. Não era a imagem da lembrança que pairava ali, não o rosto da esposa ou o brilho do sol. Era a pura sensação do momento. Era a alegria avassaladora, a certeza de propósito, o amor incondicional. Era a alma do evento. E mamãe Uli começou a respirar.
Ela não aspirava o ar, ela aspirava aquela névoa. A cada inspiração, ela parecia ficar mais jovem por um instante fugaz. Não jovem de pele esticada ou cabelos escuros, mas jovem de espírito. O peso de seus 80 anos esvaecia, e ela exibia uma vitalidade que só poderia pertencer a alguém que não estava vivendo apenas uma vida, mas sim centenas. Seus olhos, cinzentos e geralmente cansados, de repente brilharam com a intensidade do sol de Michoacán, exatamente como o narrador imaginou que os olhos de Javier brilharam naquele dia de casamento. Ela estava vestindo as emoções de Javier. Ela estava se alimentando da felicidade dele. A cena durou o que pareceram horas, mas talvez tenham sido apenas minutos. O narrador sentiu um frio profundo, que não vinha do ar da noite, mas da compreensão da predação. Mamãe Uli não era uma bruxa tradicional. Ela era uma parasita metafísica. Ela não roubava lembranças para vendê-las ou para ter poder sobre a pessoa. Ela as roubava para viver por meio delas, para acumular experiências emocionais puras sem ter que pagar o preço da existência mundana. Quando a névoa finalmente se dissipou, a rosa seca na mesa parecia mais marrom, mais morta. E Mamãe Uli, embora voltasse a ter a aparência de uma velha, carregava uma quietude satisfeita, uma plenitude que o narrador nunca tinha visto em um ser humano. Ela havia se curado do cansaço da vida, usando a essência da vida alheia. E foi aí que o narrador percebeu a dimensão do terror. O paciente não ficava apenas sem uma memória, ele ficava sem o fundamento emocional daquela memória. Se você perde a lembrança do seu primeiro beijo, você perde o fato, mas mantém o conhecimento do que é o amor jovem. Javier perdeu o evento, sim, mas perdeu principalmente a capacidade de acessar a profundidade daquele tipo específico de amor. Ele se tornava raso. A doença física era trocada pela saúde do corpo e a mutilação da alma. O narrador se afastou da fresta, tropeçando no feno. Ele precisava fugir, mas o medo o paralisava. Ele se perguntava quantas vidas estavam contidas naquela casa, quantos picos de alegria, de perdão, de coragem, de promessa estavam impregnados nas paredes de taipa. A casa de Mamãe Uli não era feita de tijolos e argamassa, era feita de momentos roubados. Quando você olhava para o espelho rachado na sala, você estava vendo o reflexo de um sorriso que não era mais do seu dono, mas sim o eco de uma felicidade absorvida. Se você está na sala agora, olhando o seu próprio reflexo na tela escura do celular, pare por um segundo e tente reviver a sua lembrança mais feliz. Sinta o calor. O que aconteceria se esse calor simplesmente evaporasse? Se o espaço onde ele deveria estar fosse substituído por um silêncio frio e estranho? O narrador conseguiu escapar na calada da noite, levado não pela pressa, mas por uma cautela gélida. Ele não correu, ele se arrastou, temendo que qualquer ruído alto pudesse atrair a atenção da curandeira, que agora ele sabia era muito mais do que uma velha herbalista. Ela era um receptáculo. Ele viu Javier uma última vez, dias depois, na cidade. Javier estava curado, trabalhando no campo, e ria facilmente. Mas ele não ria com a profundidade que se espera de um homem maduro. Ele ria com a despreocupação de uma criança que ainda não aprendeu o que é a perda. O narrador o abordou, tentando reintroduzir o assunto da esposa, da rosa, do dia que havia sido trocado. «Que dia?» Javier perguntou, a testa franzida em um leve desconforto, mas sem tristeza. «Eu amo minha esposa, claro. Mas há algo importante sobre um dia específico?» Ele não sentia falta. Ele não tinha a sensação do vazio, pois o vazio era total. O buraco havia sido preenchido por nada. Ele era completo em sua incompletude. Este é o clímax definitivo, a conclusão.
Não há confronto direto, porque não se pode confrontar uma força que se alimenta do que é mais intangível em você. O horror é a aceitação desse fato. A mamãe Uli não precisava de exércitos ou maldições complexas. Seu poder era sutil, cirúrgico e devastador. Ela dava a saúde do corpo em troca da saúde da alma, e os pacientes não percebiam a troca até que fosse tarde demais para se importar. O narrador, a partir daquele momento, viveu aterrorizado por suas próprias memórias. Ele começou a catalogá-las mentalmente, a repeti-las em voz baixa antes de dormir, como um tesouro que precisava ser constantemente contado para garantir que não havia sido subtraído. Ele olhava para o passado e se perguntava: este cheiro, esta sensação de segurança, é realmente minha? Ou estou vivendo com a sobra de algo que já foi cobrado? E essa paranoia, eu digo a você, é o verdadeiro veneno da história. Porque se a mamãe Uli existiu em 1942, em Michoacán, com a capacidade de extrair a essência de uma vida, quem pode garantir que essa prática não existe hoje? Quem pode garantir que quando você acorda de um sonho particularmente vívido e feliz, e a emoção desaparece como fumaça, ela realmente desapareceu ou foi apenas colhida? O narrador passou o resto de seus dias em uma vigilância silenciosa. Ele nos alertou que o perigo não reside apenas em perder as lembranças ruins, mas em desejar trocar as boas por alívio. Porque as lembranças boas, as fundadoras, são o lastro que nos impede de flutuar para longe de nós mesmos. Pense naqueles momentos de sua vida que o definem. A sensação de ter superado uma grande perda, o primeiro momento em que você se sentiu verdadeiramente amado, o instante de clareza que mudou seu caminho. Se alguém pudesse curar todas as suas dores físicas agora, imediatamente, em troca de um desses momentos, você aceitaria? A maioria das pessoas diria que sim na hora do desespero, e é nesse sim desesperado que mamãe Uli ou qualquer entidade que opere nesse comércio sombrio prospera. A história de Michoacán, 1942, é a história da moeda invisível. É um aviso de que nem todo pagamento é feito em ouro ou prata. Às vezes, o preço é pago com aquilo que você nunca soube que possuía, a ressonância emocional de sua própria história. O narrador se tornou um ermitão, vivendo com a certeza de que a escuridão não é a ausência de luz, mas a presença de predadores que caçam o que brilha em nós. Ele nos deixou o relato, aterrorizado demais para guardá-lo e consciente demais do perigo para espalhá-lo abertamente. Ele viveu e morreu temendo que, no momento de sua morte, todas as lembranças que ele havia defendido com tanto zelo se dissipassem, não para o éter, mas para as mãos frias e etéreas de alguém que estava esperando para aproveitar sua vida. Se você sentiu essa pressão no peito, se há um pedaço da sua própria história que você suspeita ter sido apagado, ou se você ouviu um passo onde não deveria haver, escreva nos comentários "eu ouvi" ou "não estou sozinho". Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de companhia para passar a noite, porque a solidão é o melhor convite para que essas sombras venham nos visitar. O maior medo do narrador não era morrer, mas sim descobrir no final que ele havia vivido uma vida inteira de memórias de segunda mão, pagando por algo que ele já tinha, enquanto a verdadeira alegria de seus melhores dias estava sendo usufruída por mamãe Uli, ou quem quer que tenha herdado seu apetite. Olhe para trás, para o começo do seu dia. Tente se lembrar exatamente da sensação de acordar, daquela microemoção que precedeu o primeiro pensamento. É sua, tem a sua assinatura, é pesada e real, ou está um pouco? Oca, seus olhos estão fechados agora? Abra rapidamente e confira se o último pensamento que você teve ainda é o seu.